Então vamos fazer essa questão aqui da UFPB. A metade do número 2 elevado a 21 mais 4 elevado a 12 é. Então, é uma pergunta com relação a conceitos e conjuntos. Então, metade. Metade, basicamente, um número dividido por 2. Então, exemplo, 4 dividido por 2 é 2. Por que o pessoal fica, então, encasquetado nessa questão? Porque ele não sabe o que fazer com esse 2 elevado a 21 e o 4 elevado a 12. Só que, ó, assim temos que 2 elevado a 21, qual que seria a metade de 2 elevado a 21 mais 4 elevado a 12? 2 elevado a 21 dividido por 2, 4 elevado a 12 dividido por 2. Tá, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa é deixar tudo na mesma base, ou seja, deixar aqui, tá vendo que tá 2 a 21 aqui? Ele está sendo dividido por 2 porque a gente quer a metade dele. Então, eu tenho 2 elevado a 1 aqui, e aqui eu tenho 2 elevado a 21. Então, eles estão na mesma base. Esse número aqui de baixo são 2 nesses dois casos. Então, estamos com a mesma base. Aqui é um pouco diferente. Lembra que a gente tinha 4 elevado a 12? Então, para deixar na mesma base, ou seja, com o mesmo número aqui, a gente tem que fazer o quê? Fazer 2 elevado a 2, que seria o 4, o próprio 4, dividido por 2. Entretanto, lembra, esse 4 aqui, ó, que é o 2 elevado a 2, ele está elevado a 12 nesse ponto aqui. A gente não pode esquecer isso. E aí, depois que a gente fez essa transformação, tem que se lembrar das propriedades de potência, que é quando você tem uma potência por outra potência, você multiplica ela. Então fica 2 vezes 12. Então, primeiro, o que que a gente vai fazer aqui com esse 2 a 21 dividido por 2? Quando a gente tem a mesma base, a gente pode aplicar a seguinte propriedade quando nós temos divisão. Você mantém a base, que nesse caso é 2, e pega os expoentes e subtrai. No caso, eu tenho 21 em cima e 1 embaixo, então fica 21 menos 1. Aqui nós vamos ter o quê? Nós temos, nesse segundo parâmetro aqui, nós temos quem? O 2 elevado a 2, que está elevado ao 12, então fica 2 elevado a 24, que a gente já falou que a propriedade multiplica aqui, nesse caso. Então fica aqui 2 elevado a 24, menos o 1, que é o expoente que está no denominador da fração que a gente montou aqui para achar a metade. Então eu tenho 2 elevado a 24 menos 1, que aqui é a propriedade de frações quando nós temos o mesmo número, ou seja, a gente tem a mesma base. É igual que a gente aplicou no outro. Então, 2 elevado a 21 menos 1 e 2 elevado a 24 menos 1. Por isso que a gente teve que fazer essa transformação, porque essas propriedades só se aplicam quando tem a mesma base. Então, se tivesse 4 aqui, a gente ainda não poderia utilizar essa propriedade. Então, como a gente sabe que 2 elevado a 2 é 4, a gente faz essa transformação e aplica essa propriedade. Então, nós vamos chegar numa conta que fica 2 elevado a 20 mais 2 elevado a 23, que é a nossa alternativa A. Beleza? Uma outra forma de você pensar esse problema aqui é o seguinte. Se você quisesse encontrar a metade de 2 mais 4, 2 mais 4 é 6, metade de 6 é 3. Então, daria para fazer de cabeça bem rapidinho aqui, nesse caso. Entretanto, se a gente for fazer da mesma forma que foi solicitado ali, né, de a gente fazer essas mudanças de base, como que seria feito? Nós teríamos primeiramente o 2 aqui, dividido por 2, que nós queremos a metade, e o 4, dividido por 2. Né? Basicamente, essa questão aqui da mudança de base. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, nós teríamos o 2 menos 1, 2 elevado a 1 menos 1,
porque seriam os expoentes, né? Nesse caso, nós teríamos o expoente 1 aqui e o expoente 1 aqui. Então, a gente ia conservar a base e ia subtrair os expoentes. Então, ia ficar 2 elevado a zero nesse caso. Aqui, como a base não é igual, a gente teria que fazer de novo a transformação do 4 para a base. Então, nós teríamos que deixar 2 elevado a 2. E aí, na propriedade da fração, com esses expoentes e os seus respectivos números aqui com relação à sua base, a gente teria que fazer da seguinte forma. No primeiro caso, a gente lembra, a gente tem o 2 menos 1, 2 elevado a 1 menos 1. E no segundo a gente ia ter 2 elevado a 2, que seria o 4 que a gente transformou, lembra? Menos 1, que é a propriedade aqui do... Na verdade, a gente tem 2 elevado a 1, né, que é 2. O menos 1 fica aqui porque é a propriedade das frações, como a gente já falou anteriormente. Então, nós teríamos 2 elevado a 1 menos 1, que vai dar 2 elevado a 0, que eu coloquei aqui. Também nós teríamos 2 elevado a 2 menos 1, que daria 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, a gente chegaria no seguinte aspecto, que nós teríamos 1 mais 2, que é igual ao próprio 3, e acharíamos a metade. Para você ver, identificar melhor essas propriedades aqui da fração, como a gente comentou, é melhor você testá-las com expoentes menores. Nesse primeiro caso, a pessoa teria, se a pessoa não soubesse, ele ia ficar lá duas, né, num primeiro momento ia ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até encontrar, mas aí você ia perder muito tempo. E sem contar que você poderia errar nessas multiplicações. Então a melhor coisa a se fazer é testar em expoentes menores e ver como que se aplica essa propriedade. Beleza? Valeu e até mais.